Boa noite, pessoal. Meia-noite e meia. Super obrigado por aqueles que ainda estão acordados, acompanhando a gente nesse festival de cultura judaica. Né? A gente falou de Tikkun logo na abertura. Quem escutou o Rabino Ruben falando de Tikkun, tem várias explicações para o nome Tikkun, para essa tradição da gente passar a noite estudando. Desculpa, uma das tradições é baseada num midrash, né, nesse conto rabínico que tenta interpretar a Torá, às vezes, através dessas histórias. E nesse midrash, diz que, na véspera da entrega da Torá, o povo dormiu demais. O povo perdeu a hora e dormiu demais, e Moshe teve que acordar todo mundo para a hora da entrega da Torá. Então, para a gente não cair no mesmo erro, a gente passa a noite inteira acordado e estudando a Torá. E é por isso que chama Tikkun, conserto, porque a gente está tentando consertar o erro dos nossos antepassados. Qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a explicação para esse nome de Tikkun, dos meus feriados favoritos, eu acho que é o feriado que fala da educação judaica. Eu, por muito tempo, trabalhei em escolas judaicas e sempre achei que Shavuot devia ser a festa que as escolas judaicas comemoravam com mais intensidade do que todos os outros, porque esse é o feriado que realmente fala da criatividade do nosso povo, desse processo de transmissão, mas não um processo de transmissão exatamente como a gente recebeu. Uma geração recebe a Torá, transforma e passa em frente. Por isso que eu falo que Shavuot tem a ver com criatividade. E hoje a gente vai falar de alguns modelos de resposta para os desafios do dia. E a gente vai falar da situação de Yavne e Metzadá. Esse é um modelo, dois polos, Yavne e Metzadá. Outros dois polos são os judaísmos ortodoxos e os judaísmos plurais. E a gente vai tentar inferir, a partir do estudo desses dois pares de polos, o que a gente aprende com relação aos desafios dos nossos dias. Então, a minha tela aqui está compartilhada. Vou pedir para a gente colocar a tela aqui na... Tá ótimo. Então, o primeiro desafio tem a ver com as guerras judaico-romanas e a destruição do Segundo Templo. Então, a gente está falando do primeiro século da Era Comum, e a gente sabe que essas guerras, a terra de Israel estava sob controle romano, existia até um Estado judaico, mas não era um Estado judaico independente, era um Estado judaico que era vassalo do Império Romano. E em algum momento, os judeus declaram guerra ao Império Romano, e a gente sabe que no ano 70, isso leva à destruição do Segundo Templo. Aqui a gente tem nessas imagens de Metzadá. Metzadá, que foi construída entre os anos 37 e 31, antes da Era Comum, por Herodes, para ser um palácio remoto. E aqui essas imagens mostram um pouco as imagens das ruínas misturadas com reconstrução por computador, de como achavam que era esse palácio, essa fortaleza barra palácio, na época de Herodes. Quem já visitou Metzadá sabe que o lugar é fenomenal, a vista é linda. O curioso é que Metzadá, a fortaleza, está construída sobre uma montanha que está só 63 metros acima do nível do mar. Mas como ele é medido em relação ao Mar Morto, que está 400 metros abaixo do nível do mar, a montanha, em relação ao solo, está 460 metros.
Então, ali, nessa imagem, por exemplo, que você vê ali embaixo, aquela água, é o Mar Morto. E o que acontece é que, quando começaram as guerras judaico-romanas, um dos primeiros lugares que os judeus atacaram e conseguiram conquistar foi a fortaleza de Metsadá. E quando o Templo de Jerusalém é destruído no ano 70, muitos desses judeus que estavam em Jerusalém, dos sicários específicos, que eram um grupo de radicais judeus, muito violentos, eles fogem de Jerusalém e se abrigam na fortaleza de Metsadá. E aqui o que a gente tem nessas imagens, na imagem mais à esquerda, o que a gente tem são as tropas romanas que constroem uma rampa para poderem subir e atacar a fortaleza. E o que a gente tem nas imagens do lado direito são as imagens da destruição do templo, e embaixo, né, do lado direito embaixo a gente tem a destruição do templo, do lado direito em cima a gente tem uma imagem que está no arco em Roma, em que tem a imagem dos romanos pilhando o templo e levando a menorá que estava no templo. Então, a gente tem essa situação de que tinha essa fortaleza, começam as guerras judaico-romanas, os judeus invadem a fortaleza. Em algum momento, os romanos querem reconquistar essa propriedade, é isso que a gente tem do lado esquerdo. E a resposta de Metsadá, e aqui a gente tem o texto de um dos líderes de Metsadá, a gente já vai ver como é que a gente tem esse texto. Como há muito tempo resolvemos nunca ser servos dos romanos, nem de qualquer outro que não fosse o próprio Deus, que por si só é o verdadeiro e justo, Senhor da humanidade, chegou o momento que nos obriga a tomar essa resolução verdadeira na prática. E qual é essa resolução? Eles tinham mais ou menos 1.000 pessoas dentro da fortaleza de Metsadá, e essas 1.000 pessoas mais ou menos elaboram um plano no qual um vai matar o outro até que o último cometa o suicídio. Dessa forma, eles não se entregariam aos romanos, e nesse ato de suicídio coletivo, né, que como coletivo eles se matam até que o último se mate, eles acham que eles vão se tornar mártires e não vão cair frente aos romanos. Então o texto aqui do Elazar Ben Yair continua: fomos os primeiros que se revoltaram, porque lá atrás eles foram os primeiros que se revoltaram e conquistaram essa fortaleza de Metsadá, e somos os últimos a lutar contra eles. E não posso deixar de considerá-lo um favor que Deus nos concedeu, que ainda está ao nosso alcance morrer bravamente em liberdade. Então, em Metsadá, para não se entregar aos romanos, o que eles fazem? Eles se matam todos, sobram, no final, 2 mulheres e 5 crianças, e são elas que contam essa história. Essa história foi depois registrada por Flávio Josefos. Flávio Josefos era um líder militar dos judeus que se entrega para os romanos, vira um líder militar romano e é um dos primeiros historiadores a traçar o registro do que aconteceu nesse período. E muito do que a gente sabe hoje é parte do registro de Flávio Josefos. Mas Flávio Josefos também tinha sua própria agenda. Então, nem sempre a gente confia no que ele escreve. Mas essa declaração do Elazar Ben Yair, por exemplo, a gente tem graças aos registros de Flávio Josefos. Então, qual a estratégia aqui? A gente se encontra frente a uma adversidade, a gente se mantém rígido, não negocia em ponto nenhum, e a gente prefere morrer do jeito que a gente era, a comprometer um ponto que seja da nossa integridade, do nosso modelo, da nossa identidade. Esse é o modelo de Metsadá. O curioso é que Metsadá
que, por boa parte da história judaica, ficou escondida, considerado uns bandos de radicais, né, com a fundação do Estado de Israel, antes um pouco ainda, com o movimento sionista, essa história é resgatada e Metzadá se torna quase como um lugar de peregrinação, onde os soldados recebiam, faziam juramento, e virou esse ícone da decisão de melhor morrer do que se entregar ao inimigo. Um pouco do mito de fundação, do ethos da fundação sionista, da fundação do Estado de Israel, essa ideia de que estamos cercados por inimigos, os inimigos são terríveis e melhor a gente morrer do que se entregar aos inimigos. Tem outras figuras que estão nesse universo. Me vem agora a imagem de Yosef Trumpeldor e Tel Hai, uma certa ideia de que morrer em defesa da pátria é melhor do que viver. Essa é a resposta de Metzadá. A resposta de Metzadá é a gente se mantém exatamente como a gente era, se recusa a mudar 1 milímetro que seja, e se precisar, a gente morre desse jeito. Vamos ver um outro modelo. Aqui a gente tem o cerco a Jerusalém. Nessa mesma época, a guerra judaico-romana, a mesma guerra que destruiu o templo de Jerusalém. Aqui a gente tem o cerco a Jerusalém. E a gente tem uma história que está contada no Talmud sobre Yohanan ben Zakkai, que é o líder dos judeus dessa época. Então vamos ver aqui o que o Talmud conta a respeito dessa história. Abba Sekara era o líder dos fanáticos, os mesmos fanáticos que estavam em Metzadá, de Jerusalém, e ele era filho da irmã, logo ele era sobrinho de Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai era o líder da comunidade judaica em Jerusalém. Que ele mandou uma mensagem: venha a mim em segredo. Então, o líder da comunidade judaica manda uma mensagem para o seu sobrinho, que também é líder, só que ele é líder do grupo dos fanáticos. Ele fala, vamos conversar. Ele veio, e Rabban Yohanan ben Zakkai lhe disse: até quando você fará isso e matará todos pela fome? Porque esse grupo que o Abba Sekara comandava, eles tinham tacado fogo nos depósitos de comida, para dar uma certa urgência para a participação da população na guerra. Abba Sekara lhe disse: o que eu posso fazer? Se eu disser alguma coisa para os outros Sekari, eles vão me matar. Rabban Yohanan ben Zakkai lhe disse: então me mostra um jeito para que eu possa sair da cidade. E é possível que, através desse jeito que você me mostre, tenha uma pequena salvação. Abba Sekara disse: finge estar doente e peça a todos que perguntem sobre seu bem-estar. Então vamos criar um boato. Na época dos fake news, a gente acha que fake news começou no século XXI. A gente está aqui contando uma história do século I, em que já tem fake news. Ele fala assim: é o seguinte, finge que você está doente. E quando todo mundo começar a perguntar como você está, todo mundo vai acreditar que você está doente. Traz uma carne podre, traz alguma coisa podre e coloque perto de você, para que as pessoas sintam esse cheiro e aí vão dizer que você realmente morreu. Tá certo? Vai na tua casa, coloca essa carne podre, as pessoas vão sentir o cheiro de carne podre e vão dizer: Rabban Yohanan ben Zakkai faleceu. Então, peça aos seus alunos que o levem ao enterro. Então, entra num caixão com essa carne podre e pede para os teus alunos carregarem o caixão no teu enterro. E não permita que mais ninguém entre, para que os fanáticos não percebam que você ainda é leve, pois você sabe que uma pessoa viva é mais leve que uma pessoa morta. Então, o medo do Abba Sekara, com essa dica que ele está dando para o tio dele, então a dica é: entra num caixão, coloca um pouco de carne podre, para ter cheiro de morto. Ele falou: mas todo mundo sabe que o corpo vivo é mais leve que o corpo morto. Então, ninguém pode segurar o caixão, só os teus alunos que estão dentro aqui desse esquema que a gente está montando. Rabban Yohanan ben Zakkai fez isso. O Rabino Eliezer entrou de um lado, quer dizer, o Rabino Eliezer foi segurar o caixão de um lado, e o Rabino Yoshua do outro lado, para tirá-lo da cidade. Quando eles chegaram à entrada da cidade, eles estão ainda do lado de dentro da muralha, mas chegaram no portão da cidade, e agora, o que aconteceu? Tem os guardas Sikari,
certo? Esses radicais que estão lá, e o que eles querem fazer? Eles querem pegar uma espada e furar o caixão para ter certeza que ninguém está lá para enganar eles. Abassicara lhes disse, os romanos dirão que perfuram até seu professor. Imagina aqui que os romanos vão dizer, se Rabban Yohanan ben Zakkai chegar do lado de lá todo furado, imagina que os romanos vão dizer a nosso respeito. É terrível isso que vocês querem fazer. Eles falam, tá bom. Os guardas, então, queriam pelo menos empurrá-lo, porque eles acharam, se a gente empurrar o caixão e tiver alguém vivo aqui dentro, essa pessoa vai falar, ai! E aí eles vão saber que tem alguém vivo. Abassicara lhes disse, eles dirão que empurram até o professor. Cara, o que os romanos vão dizer? Eles vão dizer que você não tem o mínimo respeito por ninguém, que até o teu professor, quando ele morre, vocês começam a desgraçar o caixão dele. Vocês estão malucos? Os guardas escutaram isso, abriram o portão, e assim, Yohanan ben Zakkai conseguiu sair da cidade. Quando Yohanan ben Zakkai chegou lá, e lá os comentaristas dizem, no acampamento romano, ele disse para o líder desse acampamento romano, saudações a você, rei. Saudações a você, rei. O líder do acampamento romano, que era Vespasiano, lhe disse, você é culpado por 2 penas de morte. Tem um motivo para te julgar e te condenar a 2 penas de morte. Uma, porque você me chamou de rei, e eu não sou rei. E a segunda é porque se eu sou rei, como é que você está vindo falar comigo só agora? Tá certo? Ou você acha que eu sou rei e você está atrasado, ou você não acha que eu sou rei e está chamando a pessoa errada de rei. Então, de qualquer jeito, eu posso te matar. Rabban Yohanan ben Zakkai lhe disse, quanto ao que você disse, eu não sou rei, na verdade você é rei. Você é um rei. Talvez você não saiba ainda, mas você é rei. Se você não fosse rei, Jerusalém não seria entregue nas suas mãos, como está escrito, e o Líbano cairá por um poderoso. Então, você pode se perguntar, como é que a frase o Líbano cairá por um poderoso diz que esse sujeito é rei? Poderoso tem que significar um rei, como está escrito, e o poderoso dele será de si mesmo, e seu governante procederá do meio deles. Então ele fala, olha como nessa frase tem poderoso e governante, um do lado do outro, logo, poderoso quer dizer governante, e no seu caso, poderoso quer dizer rei. E Líbano tem que querer dizer o templo, como está escrito. Essa boa montanha é o Líbano. Então a gente sabe que o templo está construído no Arabait, tá certo? Na montanha da casa. E, portanto, está falando de montanha, está falando de Líbano. O Líbano quer dizer templo e poderoso quer dizer rei. Então, na verdade, essa frase que diz o Líbano cairá por um poderoso, quer dizer, e o templo vai cair nas mãos de um rei. E quando ao que você disse, se eu sou rei, por que você só me procura agora? Tem fanáticos entre nós que não iam deixar eu sair da cidade. Por isso que eu não vim. Não vim porque não é que eu não quis vir, mas é que ninguém deixou eu vir. Aqui a letra ficou um pouquinho menor. Vespasiano lhe disse... Então, eu vou te contar uma história. Rabino, estou vendo aqui que você está falando, vou te contar uma história. Vamos ver o que você me aconselha. Se tiver um barril de mel e uma cobra estiver envolvida nesse barril, eles não iam quebrar o barril para matar a cobra. Você tem que matar a cobra, tem um barril de mel. Tá bom, perdi o barril de mel, que pena. Do que ele está falando? Você tem a cidade de Jerusalém, está cheio de radicais dentro da cidade. Você não acha que faz sentido que eu destrua a cidade de Jerusalém, que é o barril de mel, para matar os radicais, que são a cobra? Rabban Yohanan ben Zakkai ficou em silêncio. E aí os rabinos aqui são muito críticos. Rav Yosef leu o seguinte verso sobre ele, mas tem gente que diz que foi o rabino o Rabi Akiva que fez esse comentário. Eu sou o Senhor que vira homens sábios para trás e torna seu conhecimento tolo. Eles estão dizendo que Hashem, que Deus é o Senhor que vira homens sábios para trás e torna seu conhecimento tolo. Quer dizer, mesmo Rabban Yohanan ben Zakkai fez uma besteira sem tamanho aqui, pois Yohanan ben Zakkai devia ter dito, pegamos pinças, removemos a cobra, matamos e deixamos o barril. Tá certo? Por que você precisa destruir o barril junto com a cobra? Você quer pegar a cobra? Tira a cobra de lá, mata a cobra e deixa o barril. Ou seja, tira esses radicais de Jerusalém, mata os radicais, mas deixa a cidade de Jerusalém intacta. Enquanto eles estavam tendo essa conversa, chegou um mensageiro de Roma e disse para o Vespasiano, levanta-te, pois o imperador morreu e os nobres de Roma querem que você seja o novo líder.
novo líder. O novo líder. Vespasiano estava usando só um sapato. E quando ele tentou calçar o outro, não cabia. Então ele tentou tirar, para ficar com os dois sem, mas não saiu. Ele disse, o que é isso? Rabban Yohanan ben Zakkai disse, não fica angustiado ou perturbado, porque as boas novas, as boas notícias chegaram até você, como está escrito, boas notícias engordam o osso. Portanto, engordou teu pé, porque você recebeu boas notícias, que você vai virar imperador, como engordou teu pé, num pé o sapato não entra, no outro pé o sapato não sai. Mas qual o remédio? Rabban Yohanan Zakkai lhe disse, peça que alguém com quem você esteja descontente venha e passe na sua frente, como está escrito, um espírito quebrado seca os ossos. Ele fez isso e o sapato entrou no pé. Vespasiano disse a ele, como você é tão sábio, por que você não veio me ver até agora? Rabban Yohanan ben Zakkai disse, eu já te expliquei. E Vespasiano disse, eu também já te disse. Bom? Vespasiano então disse a Rabban Yohanan ben Zakkai, eu vou para Roma e vou mandar outra pessoa que vai fazer a guerra e vai destruir Jerusalém. Mas me pede alguma coisa que eu possa te dar. Rabban Yohanan ben Zakkai disse, e essa é a frase central, toda essa história que eu estou contando é para chegar nessa frase, me dê Yavne e seus sábios, poupe a dinastia de Rabban Gamliel, e finalmente me dê médicos para curar o Rabino Tzadok. Rav Yosef lê o seguinte versículo sobre ele, alguns dizem que foi Rabi Akiva, a mesma história, eu sou o Senhor que vira os sábios para trás e torna seu conhecimento tolo, porque ele devia ter dito para deixar essa vez, para não destruir Jerusalém. Mas o que Yohanan ben Zakkai aqui fez, eu não consigo vencer os romanos. Eu não tenho força militar para vencer os romanos. Eu já estou vendo que os romanos estão decididos a destruir Jerusalém. O que eu vou fazer? Que vá a Jerusalém, mas que fique o judaísmo. Tá certo? Leva os anéis, mas deixa a mão. Então, em Yavne, é onde o judaísmo rabínico é construído. O judaísmo rabínico que sucede o judaísmo bíblico depois da destruição do templo. E é graças a esse desejo, essa flexibilidade que Rabban Yohanan ben Zakkai demonstra que hoje a gente tem vida judaica. Porque se todos fossem como aqueles que estavam em Metzadá, o mundo judaico tinha terminado, a gente tinha todo mundo cometido suicídio. Então, frente à adversidade, uma parte disse, eu estou disposto, tá bom, não vou conseguir levar tudo, eu estou disposto a aceitar o que eu consigo nesse momento e vou reconstruir a partir do que eu tenho nesse momento. Está aqui uma lição. O que a gente faz com essa lição? Vamos olhar uma outra situação. O desafio 2, a queda dos muros do gueto da Europa. Então, a gente tem Napoleão, depois da Revolução Francesa, ele convoca uma assembleia de judeus notáveis e ele manda 12 perguntas para esses judeus notáveis. Alguns exemplos dessas perguntas. Um judeu pode ter mais de uma esposa, já tinha tido Takaná de Rabbeinu Tam Meir Agolá, que dizia não pode casar mais de uma vez. O divórcio é permitido mesmo se contrariar a lei francesa. Os judeus cidadãos da França se comprometem com as leis da França. Que poder judicial os rabinos têm sobre os judeus? Então, Napoleão queria saber de que forma a comunidade judaica era um Estado dentro do Estado. A quem os judeus franceses deviam obrigação primeiro? Primeiro ao Estado francês ou primeiro à autoridade judaica? Ele recebe perguntas. Essas perguntas são formuladas de uma forma muito esperta para agradar Napoleão. Napoleão gosta tanto dessas respostas que ele estabelece um Sanhedrin francês, quer dizer, um conselho. O Sanhedrin era como se fosse o parlamento na época do Segundo Templo. Estabelece um Sanhedrin que tinha 46 rabinos e 25 notáveis, no total 71 pessoas, como era o Sanhedrin, para dar caráter obrigatório a essas respostas. Gostei tanto dessas respostas que vocês me deram, quero que todo judeu seja obrigado. E a partir desse momento, o que acontece? Ele diz, o judeu, enquanto o judeu não tem direito a nada, mas enquanto o cidadão do Estado francês tem direito a tudo. O judeu passa a ser francês, que nem o católico, que nem o protestante, que nem todo cidadão francês. O judeu, enquanto o judeu não tem direito a nada, mas enquanto é cidadão, ele tem direito a tudo. A partir daí, como mostra esse filmezinho, essa sequência de dominós que vão caindo e os muros do gueto vão caindo. Então a gente tem a escalar o iluminismo judaico, olhar as fontes judaicas com um olhar crítico, com um olhar acadêmico. A gente tem o fenômeno da inclusão dos judeus como cidadãos nos seus países, mais forte na Europa, mais rápido
na Europa Ocidental, mas chegando também na Europa Oriental, e os movimentos judaicos contemporâneos, movimentos reformistas, conservadores, ortodoxos. Todos os movimentos são resultado desse momento. Não existia nenhum desses movimentos antes do iluminismo judaico, mas é um choque. O mundo judaico tem que pensar como ele vai responder. A resposta da ortodoxia vem do Hatam Sofer, tá certo? Que vive no final do século XVIII, começo do século XIX, e ele diz, Hadash Asur Min Torá. Tudo que é novo é proibido pela Torá. Então, se antes o judaísmo avançava numa velocidade lenta, ele fala, não tem mais avanço nenhum, vou congelar tudo. É por isso que hoje tem pessoas na cidade de São Paulo que no verão do Brasil, quando está 40 graus, continuam se vestindo como se eles vivessem no inverno da Polônia. Tá certo? Porque tudo que é novo é proibido pela Torá. Nunca foi assim no mundo judaico. A partir desse momento, é só a partir da resposta do Hatam Sofer que ele diz que tudo que é novo é proibido pela Torá. Por outro lado, o judaísmo plural, do judaísmo que acredita que tem várias vozes em diálogo dentro da tradição judaica, tenta encontrar um equilíbrio entre, de um lado, a tradição e, do outro lado, a modernidade. O judaísmo, a resposta da ortodoxia, da ultra-ortodoxia, do Hatam Sofer, é negar a modernidade. É negar que a modernidade exista e tentar criar uma concha dentro do qual a modernidade não exista. A resposta do judaísmo plural é buscar, de alguma forma, um equilíbrio entre modernidade e tradição. Do mesmo jeito que a resposta de Yohanan Ben Zakkai foi buscar um equilíbrio entre o mundo ideal que ele gostaria e o mundo que era possível que ele conseguisse. E a gente chega no momento 3, pandemia, mundo globalizado, internet, serviço à distância, o minyan pode ou não pode? O que a gente faz com as pessoas que morreram de Covid? Pode cremar, não pode cremar? Se cremar, pode enterrar no mundo no cemitério judaico. Será que a gente vai ficar rígidos, sem estar disposto a ceder nada? Ou será que a gente vai se flexibilizar e vai conseguir encontrar o equilíbrio? Pessoal, meu tempo acabou. Eu vou ver se a gente tem aqui algumas perguntas. A Sandra Monte pergunta... a Terra... se existe um conceito de terra santa, independentemente da existência do povo. Eu vou contar o seguinte para você, Sandra. O Heschel, para quem assistiu a Avdalá de hoje, a juventude citou essa frase do Heschel, que os judeus constroem catedrais no tempo, e que, enquanto outros povos constroem catedrais no espaço e santificam o espaço, o povo judeu constrói catedrais no tempo e santifica o tempo. O Heschel também escreveu um livro sobre Israel, no qual ele ignora todas essas lindas lições e fala da santidade da terra. Então, tudo depende de para quem a gente perguntar. E se a gente colocar ênfase nessa relação do judaísmo com o tempo e no que a gente faz com a terra e a possibilidade que toda a terra seja sagrada, não tem santidade da terra que não esteja relacionada ao que a gente faz com essa terra. Tem outras pessoas que vão achar que realmente tem uma centralidade para aquele pedaço específico do mundo. A tradição judaica também nisso é plural. Pessoal, deixa eu anunciar as próximas atividades. A gente está chegando no finalzinho do nosso Tikkun. Parabéns para vocês que conseguiram chegar até aqui. A gente vai ter agora, na Sala Verde, dança circular com a Tati Gorenstein. No ano passado, no Tikkun do ano passado, ela fez Avdalá e foi um mega sucesso, um convite à experiência criativa de vivenciar a Torá através do corpo. A gente vai ter na sala, essa aqui é a sala azul, que a gente está, não deixa eu falar antes da sala roxa. Então, na sala roxa, a gente vai ter o Rabino Luca Miara, meu parceiraço no desenho desse Tikkun. Terras estranhas, o pertencimento pela identidade do estrangeiro. E aqui na terra azul, na sala azul, a gente vai ter vivência corporal, Aliyah Yerushalayim Velihar Sinai, com o professor Talema. Então, pessoal,
Foi realmente uma honra poder partilhar esse tempo com vocês. Fiquem para a última palestra e logo na sequência o encerramento desse Tikkun. Boa noite.